Olá pessoal, eu sou a professora Natália e na aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho mais de cálculos estequiométricos. A gente já teve no último vídeo os conceitos, né? Vocês viram que a matéria é pequena, tem poucos conceitos, mas é uma matéria que necessita que a gente pratique bastante, porque as questões elas são resolvidas sempre de maneiras diferentes. Tudo a gente está usando regra de 3, às vezes algumas fórmulas, mas o raciocínio é sempre bem diferente. Então, na aula de hoje, a gente vai resolver alguns exercícios, todos eles do Enem, de provas anteriores, e vocês vão ver que pelo menos cai sempre uma questão de estequiometria por ano, certo? Então, a gente vai resolver esses exercícios hoje. O primeiro exercício, ele é do Enem de 2018. Vamos para o enunciado. Por meio de reações químicas que envolvem carboidratos, lipídios e proteínas, nossas células obtêm energia e produzem gás carbônico e água. A oxidação da glicose no organismo humano libera energia conforme ilustra a equação química, sendo que aproximadamente 40% dela é disponibilizada para atividade muscular. Nós temos aqui então a reação já balanceada, e aqui a gente tem algo que a gente ainda não viu nessas aulas que a gente tem gravado, mas já que a gente tem aqui, ó, ΔH igual a menos 2.800 kJ. O que significa isso? Esse ΔH é a variação de entalpia, ou seja, é a variação de energia que ocorre a partir dessa reação. Quando a gente tem um valor negativo, quer dizer que a reação está liberando energia, está produzindo energia, que é o que ele fala aqui, que acontece na nossa respiração, certo? E quando o valor é positivo, a gente está dizendo que a reação absorve energia. No caso da respiração celular, que é aqui a reação que está sendo representada, a glicose reagindo com o oxigênio, isso ocorre no interior das nossas células para liberar energia para o nosso corpo. Então o valor tem que ser negativo mesmo, ok? Aí ele dá aqui os valores das massas molares de cada um dos átomos e vamos então para a nossa pergunta. Na oxidação de 1 grama de glicose, a energia obtida para atividade muscular em kJ é aproximadamente D. Então, a gente vai fazer uma regrinha de 3 do jeito que a gente ainda não viu, porque agora, o que ele está pedindo? Ele quer saber a energia liberada a partir de determinada massa de glicose. Então, a gente vai estar relacionando massa e energia, certo? Massa de glicose e o valor da energia. Pela reação, o que a gente vê? Que 1 mol de glicose libera menos 2.800 kJ. Como a gente quer aqui em massa, a gente tem que converter isso aqui para mol, certo? Como converter de mol para massa, na verdade? E o que a gente vai fazer? A gente vai ver aqui, a partir da fórmula C6H12O6, a gente tem aqui os dados de massa de cada um desses elementos e vamos calcular qual é a massa molar da glicose. E essa é a massa referente a 1 mol. Se eu tenho aqui 1 mol de glicose, qual é a massa desse 1 mol? E a gente vai ver que a massa de 1 mol de glicose é 180 e que está relacionada a 2.800 kJ. Eu não preciso botar o C na aula de negativo, porque ele só indica que a energia está sendo liberada, ok? Então, como é que eu vou completar? Eu quero saber, 1 grama vai produzir quanta energia? Então, temos aí a nossa regrinha de 3 e resolvendo essa regrinha de 3, a gente vai ver que a partir de 1 grama vão ser liberados 15,5 kJ, certo? Vocês vão ver que a gente tem uma resposta aqui bem próxima. Talvez aqui na hora de arredondar até deveria ser 15,6, não 15,5, mas não é isso que a gente quer, porque ele está perguntando o quê? Ele quer saber, na oxidação de 1 grama de glicose, a energia obtida para atividade muscular. E ele está dizendo aqui no enunciado que 40% da energia produzida é utilizada para atividade muscular. Então a gente tem que calcular 40% de 15,5, que é 6,2 kJ. Então essa vai ser a nossa resposta correta, a letra A. Muito cuidado aí, que a gente teria essa resposta também, caso vocês não lembrassem que aqui eles queriam atividade muscular, energia para atividade muscular. Então a gente tem que calcular os 40% conforme ele disse no enunciado. Tudo bem? Vamos para a próxima?
Antes de eu continuar, gente, se vocês quiserem os slides, porque as questões são muito grandes, às vezes eu não sei se vocês vão estar enxergando bem aí, né? Então, se vocês quiserem os slides, eu vou deixar o meu e-mail no final e vocês podem ter acesso a esses slides. Eu vou estar enviando para vocês conseguirem resolver melhor os exercícios na hora de refazer, ok? Então, vamos lá. Enem 2017. O ácido acetil salicílico, AS, que tem massa molar igual a 180 gramas por mol, é sintetizado a partir da reação do ácido salicílico de massa molar 138 gramas por mol com anidrido acético, usando-se ácido sulfúrico como catalisador, conforme a equação química. Então, nós temos aqui o ácido salicílico reagindo com anidrido acético, ácido sulfúrico como catalisador, ele vai produzir o ácido acetil salicílico, que é o AAS, que é a aspirina, e como subproduto tem o ácido acético, ok? Essa reação está balanceada já, se vocês conferirem. Então, vamos continuar o enunciado. Após a síntese, o AAS é purificado e o rendimento final é aproximadamente 50%. Devido às suas propriedades farmacológicas, antitérmico, analgésico, anti-inflamatório e antitrombótico, o AS é utilizado como medicamento na forma de comprimidos, nos quais se emprega tipicamente uma massa de 500 mg dessa substância. Uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote de 9.000 comprimidos, de acordo com a especificação do texto. Qual é a massa de ácido salicílico em quilos que deve ser empregada para este fim? Então, vamos lá. Eu preciso fabricar de 9.000 comprimidos, cada um deles tem que ter 500 mg de ácido acetil salicílico. Ele está dizendo que, após a minha reação, ele tem que purificar o material. E depois que ele purifica, o rendimento acaba sendo de 50%. O que isso quer dizer? Que, vamos supor, se eu produzir 100 gramas do material do ácido acetil salicílico, eu vou ter que purificar e acabo tendo uma perda nesse material e só sobra 50%, ou seja, sobram 50 gramas, certo? Então a gente vai ter que levar isso em consideração, ok? Ele quer saber então qual é a massa do ácido salicílico que eu preciso para produzir esses 900 mil comprimidos, cada um de 500 miligramas, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir qual é a massa que a gente precisa do ácido acetil salicílico. Como que eu vou descobrir isso? Se eu preciso de 9.000 comprimidos, cada um deles com 500 miligramas, 900 mil comprimidos, cada um com 500 miligramas, então eu vou precisar de 45 vezes 10 a 7 miligramas de ácido acetil salicílico. Vou passar para gramas porque todas as massas que a gente recebeu aqui estão em gramas, certo? A massa molar. Então, vou passar para grama e tenho que é a mesma coisa que 45 vezes 10 a 4 gramas, dividir por 1.000, certo? Então, essa é a quantidade que eu preciso de ácido acetil salicílico. Só que essa é a quantidade que eu vou obter depois da purificação. Ou seja, isso é equivalente a 50%, certo? Então, 45 vezes 10 a 4 gramas é o equivalente a 50%, porque é a quantidade obtida depois da purificação. Então, quanto que seria o meu 100%? Quanto que eu obtive antes de purificar? Vou resolver aí essa regrinha de 3 e vou achar que x é igual a 90 vezes 10 a 4 gramas de ácido acetil salicílico, certo? Então, agora que a gente tem essa quantidade de ácido acetil salicílico, a gente quer saber qual é a quantidade do precursor sintético dele, ou seja, da matéria-prima que vai originar ele. Então, a gente vai ter que fazer mais uma regrinha de 3. Como é que a gente vai fazer agora? Eu tenho a massa de ácido acetil salicílico, que é 90 vezes 10 a 4, e o que ele está pedindo é a massa de ácido salicílico, que é a matéria-prima, certo? Vou relacionar então essas duas massas. Na primeira linha aqui, eu vou achar, eu tenho aqui ó, 1 mol desse, produzindo 1 mol desse, certo? Ou então, na primeira linha, eu vou colocar a massa referente a 1 mol de cada uma dessas substâncias.
ele está me dizendo que a massa do ácido acetil salicílico é 180 e que a massa do ácido salicílico, que é a matéria-prima, é de 138. Então eu vou colocar aqui, certo? Aí vamos completar. Se eu preciso no final de 90 vezes 10 a 4 gramas de ácido acetil salicílico, quanto que eu tinha antes da minha matéria-prima? Vou resolver essa minha regrinha de 3 e vou achar que a resposta é 690 mil gramas. Só que aqui a minha resposta está em quilos. Então eu vou dividir por 1000 e vou achar 690 quilos, que é a letra D. Ok? Vocês vão ver que os exercícios muitas vezes têm bastante conta para fazer, são bem complicadinhos, por isso que a gente vai treinar bastante. Aqui a gente tem uma questão do Enem de 2016. Vamos lá? A minimização do tempo e custo de uma reação química tem como aumento na sua taxa de conservação caracterizam a eficiência de um processo químico. Como consequência, produtos podem chegar ao consumidor mais baratos. Um dos parâmetros que mede a eficiência de uma reação química é o seu rendimento molar, R em porcentagem, de acordo com essa fórmula aqui, que eu tenho R, que é o meu rendimento, é igual ao número de mols do produto obtido, dividido pelo número de mols do reagente limitante, vezes 100, certo? Para a gente passar para porcentagem. Ele fala aqui, ele é o número de mols. O metanol pode ser obtido a partir da reação entre o brometo de metila e o hidróxido de sódio conforme a reação química. As massas molares em gramas por mol dos elementos químicos estão aqui. O que ele quer saber? O rendimento molar da reação em que 32 gramas de metanol foram obtidos a partir de 142,5 gramas de brometo de metila e 80 gramas de hidróxido de sódio. Então, a gente viu que na fórmula de rendimento a gente usa o reagente limitante. E a gente está vendo aqui que ele está dando a quantidade dos dois reagentes, tanto do brometo de metila quanto do hidróxido de sódio. A primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é descobrir qual desses dois é o meu reagente limitante, que a gente viu que é sempre ele que a gente vai usar nas contas, certo? Então, a gente vai relacionar. Primeiro, vamos olhar aqui para a nossa reaçãozinha, a gente vai ver que está tudo balanceado, certo? E agora a gente vai relacionar, então, a massa do brometo de metila com a massa do hidróxido de sódio para ver qual dos dois é o reagente limitante. Então, coloquei aqui, ó, massa de brometo de metila, massa do hidróxido de sódio. Eu uso 1 mol de brometo de metila para cada 1 mol de hidróxido de sódio. Então, eu vou descobrir qual é a massa de 1 mol dessas duas substâncias. Ele já deu os dados aqui, então a gente vai ver que a massa de 1 mol do brometo de metila é 95 e a massa de 1 mol de NaOH é 40. A gente tem aqui que ele utilizou 142,5 gramas de brometo de metila e 80 gramas de hidróxido de sódio. Então eu tenho que escolher um deles, somente um, para colocar aqui. No outro lado eu vou colocar o X, certo? E para ver quem é o meu reagente limitante. Tanto faz quem vocês forem escolher, a gente já viu isso na aula anterior, certo? Mas o que a gente vai ter que pensar depois o raciocínio vai ser um pouquinho diferente na hora da gente ver quem é o agente limitante. Eu escolhi utilizar os 80 gramas de hidróxido de sódio porque é o dobro aqui, então vai facilitar as minhas contas. Então, 80 gramas de hidróxido de sódio, quanto que eu precisaria do brometo de metila para reagir com esses 80 gramas? Então, eu vou resolver essa regrinha de 3. Se aqui é o dobro, aqui vai ser o dobro também, né? Então, X é igual a 190 gramas de brometo de metila. Ou seja, para reagir com os 80 gramas de hidróxido de sódio, eu precisava de 190 gramas de brometo de metila. Só que eu coloquei menos que isso. Se eu coloquei menos do que isso, ele é o reagente limitante e os 80 gramas de NaOH são o meu reagente em excesso. Então, a gente já descobriu aí que o brometo de metila é o reagente limitante. Então, é ele que a gente vai usar na minha continha, certo? Então, como é que eu vou calcular esse rendimento? Eu vou usar a fórmula que ele me deu. Eu preciso saber o número de mols do produto
e o número de mols do meu reagente limitante. E depois multiplicar por 100, certo? A forma que a gente tem para achar o número de mols é essa aqui. Vocês podem resolver por regra de 3 também, mas em aulas lá para trás a gente já viu que a gente pode usar essa formulazinha. Então a gente vai usar essa forma em que eu tenho que o número de mols é a massa dividido pela massa molar. Vamos fazer primeiro aqui para o meu reagente limitante, que é o brometo de metila. A massa que ele usou de brometo de metila foi 142,5. A massa molar, a massa de 1 mol, é 95. Dividindo isso aí, eu tenho 1,5 mols de brometo de metila. Agora a gente vai achar o número de mols do meu produto, que é o etanol, certo? Do metanol, na verdade. Ele está dizendo que ele obteve 32 gramas de metanol. E a massa molar do metanol também é 32. Ou seja, ele obteve, dividindo aqui 32 por 32, 1 mol de metanol, certo? Agora a gente vai jogar essas duas informações nessa forma aqui que eu repeti para vocês, ó. O rendimento é igual ao número de mols do produto vezes 100 dividido pelo número de mols do reagente. Então, esse aqui é o meu reagente, esse aqui é o meu produto, vou jogar na minha fórmula, certo? E eu vou ter que o rendimento é de 66,6%, que o mais próximo aqui é a letra D, 67, mas é normal não dar certinho porque ele indicou aqui, ó, no final do enunciado ele fala a alternativa mais próxima, então quer dizer que você não vai achar o número exato, certo? Então aqui a letra D, 67%. Agora nós vamos resolver uma questão do Enem de 2015. E é a primeira questão que a gente está resolvendo desse tipo, porque tem reações consecutivas. Essa e a próxima questão a gente vai ter reações consecutivas, certo? A gente vai ver como é que resolve neste caso. Então vamos lá. Para proteger estruturas de ácido da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfarelita, que tem a fórmula ZnS, que é o sulfito de zinco. E esse material tem a pureza de 75%. Considere que a conversão do minério de zinco metálico tem rendimento de 80% nessa sequência de reações químicas. Considere as massas molares de cada, já deu a massa molar de cada participante das reações. Ele quer saber qual o valor mais próximo de massa de zinco metálico em quilogramas que será obtido a partir de 100 kg de esfarelita. Então, a primeira coisa que a gente vai ver, a gente vai olhar para as duas reações. Quando eu tenho reações consecutivas, eu vou sempre, para facilitar a minha resolução, transformar essas duas equações em uma só. E por que eu posso fazer isso? Porque a gente vê que pela primeira reação aqui, eu estou produzindo o óxido de zinco. Ele é o meu produto. E esse produto, ele vai ser consumido, ele vai ser o meu reagente da próxima reação. Ou seja, o que produzo aqui é consumido aqui. Então, é como se eu pudesse ignorar ele, certo? Mas para eu fazer isso, eu vou ter que somar as duas equações. E para eu poder somar, eu tenho que ter a mesma quantidade do reagente e do produto, certo? Aqui eu tenho 2 mols de produto, óxido de zinco, e aqui eu só tenho 1 mol de óxido de zinco. Então, o que eu vou fazer? Como essa reação de baixo já está balanceada, eu vou multiplicar ela todinha por 2, que aí eu vou igualar aqui com o meu produto com o meu reagente e vou manter ela balanceada já que eu multipliquei tudo por 2. Então, é a primeira coisa que eu vou fazer, certo? Quando eu fizer isso e eu somar essas duas reações, eu posso cortar o óxido de zinco aqui e aqui, certo? E quando eu somar, eu vou obter essa reação aqui. O que sobrou para mim antes da seta? O sulfeto de zinco, o oxigênio e o monóxido de carbono. E depois da seta sobrou o quê? O dióxido de enxofre, o zinco e o gás carbônico, CO2, certo? Então, a partir dessa reação aqui, que eu vou trabalhar a minha questão, que eu vou utilizar essa equação para resolver os cálculos, certo? Então, a primeira coisa, pureza.
ele está falando que a pureza da esfarelita, que é o sulfeto de zinco, é de 75%. Então, eu vou ter que calcular 75% da minha quantidade. Ele está dizendo que a minha quantidade é 100 kg de esfarelita, então a gente vai calcular 75% de 100 kg, que é 75 kg de esfarelita. Então, a gente vai começar utilizando essa quantidade. O que ele quer? Ele quer saber, a partir dessa quantidade, qual é a quantidade de zinco metálico produzido. Então, eu estou relacionando a massa da esfarelita com a massa do zinco, certo? Então, vou botar aqui, ó, massa de esfarelita, massa de zinco. E eu já coloquei em quilos, porque ele quer o resultado final em quilos, certo? E eu posso fazer isso porque normalmente quando a gente recebe a massa aqui, a gente recebe a massa em gramas, certo? Só que se eu passei para quilos dos dois lados, eu estou mantendo a minha proporção, porque eu estou multiplicando por 1000 dos dois lados, certo? Então, o que eu não posso é usar quilos aqui e gramas aqui, mas eu posso deixar tudo em grama ou passar tudo para quilos, certo? Então, a gente viu aqui que a massa da esfarelita é 97 e a massa do zinco é 65. Então, já vou colocar aqui, só que essa massa de 97 e de 65 é a massa para 1 mol. Neste caso aqui, eu tenho 2 mol de esfarelita e 2 mol de zinco, então eu multipliquei os 2 por 2. No final das contas, não vai fazer tanta diferença porque eu vou cortar esse 2 aqui com esse aqui lá embaixo nas contas. Mas eu fiz questão de colocar porque se fosse, por exemplo, 2 e 3, eu não ia cortar. Então, vocês não podem esquecer de multiplicar sempre o número de mols que está balanceando aqui a minha reação pela massa, certo? Então, por isso que eu coloquei. Aí, vamos lá. Ele utilizou 75 kg de esfarelita. Então, quanto de zinco que vai ser obtido? Vou resolver essa regrinha de 3 e vou achar 50,26 quilos. Só que tem mais um detalhe. Ele está dizendo que o rendimento da reação é 80%. E o que acontece? Minha massa aqui, essa minha massa, ela seria obtida se o rendimento fosse de 100%. Certo? Então, essa é a massa obtida se o rendimento fosse de 100%. Ele está dizendo que o meu rendimento é de 80%. Então, qual vai ser a massa obtida? Ele está dizendo que eu tenho uma perda nesse processo. Então, uma perda de 20% aqui. Então, qual vai ser a verdadeira massa? Vamos resolver, então, essa regrinha de 3 e vamos achar que x é igual a exatamente 40 quilos. Certo? Então, olha só quanta coisa a gente teve que fazer. Ok? Então, aqui, 40 quilos, letra C. Certo? Essa é uma questão do Enem de 2014. Vamos ao enunciado, então. Grandes fontes de emissão do gás de óxido de enxofre são as indústrias de extração de cobre e níquel, em decorrência da oxidação dos minérios sulfurados. Para evitar a liberação desses óxidos na atmosfera e a consequente formação de chuva ácida, o gás pode ser lavado em um processo conhecido como dessulfurização, conforme é mostrado na equação. Então, eu tenho aqui o carbonato de cálcio, que é um sal com características básicas, reagindo com o óxido de enxofre, que é o gás poluente, e vai formar o sulfito de cálcio e gás carbônico. Vamos continuar nosso enunciado. Por sua vez, o sulfito de cálcio formado pode ser oxidado com o auxílio do ar atmosférico para a obtenção do sulfato de cálcio, como mostrado na equação 2. Essa etapa é de grande interesse, porque o produto da reação popularmente conhecido como gesso é utilizado para fins agrícolas. Então, eu tenho aqui 2 mols de sulfito de cálcio reagindo com oxigênio para formar 2 mols de sulfato de cálcio, que é o gesso, certo? As massas molares dos elementos carbono, oxigênio, enxofre e cálcio são, ele está dando aqui a massa de cada um respectivamente, e vamos à nossa pergunta. Considere um rendimento de 90% do processo. A massa de gesso obtida em gramas por mol de gás retido é mais próxima de... Então, vamos lá. Mesma coisa, a gente tem duas reações aqui
essas duas reações a gente vai transformar em uma reação só, certo? O que a gente tem? Que o nosso produto aqui, o sulfito de cálcio, é o nosso reagente que vai ser consumido aqui. Então eu vou utilizar ele para juntar essas duas reações. Como eu tenho aqui 2 mols de sulfito de cálcio, então aqui eu tenho que ter 2 mols também para poder cortar. Então eu vou multiplicar toda essa reação aqui por 2 para manter ela balanceada. E quando eu somar, eu vou cortar esses 2 mols aqui com esses 2 mols aqui e vou obter essa reação. 2 mols de carbonato de cálcio reagindo com 2 mols de dióxido de enxofre mais 1 mol de oxigênio, que vai produzir 2 mols de gesso mais 2 mols de CO2, certo? Aí, na questão anterior, a gente tinha pureza e a gente tinha rendimento. O que eu fiz? Eu primeiro calculei a pureza, fiz a minha continha da massa obtida para depois calcular o rendimento, certo? Mas o rendimento a gente pode, às vezes, calcular ele no início também, que é o que eu vou fazer aqui nesse caso, para a gente fazer conta a menos. Na outra vez eu não fiz isso para não ficar muito confuso, de tirar uma porcentagem em cima de outra. Mas aqui, como a gente não tem pureza, a gente pode fazer direto isso. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o rendimento é de 90%. Então eu posso considerar que somente 90% da minha matéria-prima reagiu, certo? Então eu vou começar calculando 90% de 1 mol, que é o que ele quer saber. Olha só a minha pergunta. Ele quer saber a massa de gesso obtida por mol de gás, certo? De gás retido. Então, se ele está querendo saber a quantidade de massa a partir de 1 mol é a quantidade de matéria-prima que eu tenho. Então, eu vou calcular 90% e vou achar que é igual a 0,9 mols, certo? Então, na minha regrinha de 3, eu vou estar relacionando mol de SO2 com gramas de sulfato de cálcio, já que ele quer saber a massa de sulfato de cálcio a partir de 1 mol do meu gás, certo? Pela reação, a gente vê aqui que 2 mols são utilizados, produzindo 2 mols de CaSO4. Como eu quero aqui em massa, primeiro eu vou achar a massa do gesso e vou multiplicar aqui por 2, já que eu tenho 2 mols de gesso, certo? Então a massa do gesso é 136, só que essa é a massa para 1 mol. Como eu tenho 2 mols aqui, vou multiplicar por 2. E essa massa é produzida para cada 2 mols de gás, certo? Na minha reação, eu vou ver que eu vou usar 0,9 mols, já que eu só tenho 90% de rendimento, então eu considero como se só 90% dos reagentes reagissem. Então eu tenho 0,9 mols, vão produzir quanto? Certo? Vou multiplicar aí em cruz, vou resolver essa minha regra de 3 e vou achar que X é igual a 122,4 gramas, que é o mais próximo da letra C. Ok? Faltam acho que só mais 2 exercícios. Aqui a gente tem uma questão do Enem de 2005. Na investigação forense, utiliza-se luminol, uma substância que reage com o ferro presente na hemoglobina do sangue, produzindo luz que permite visualizar locais contaminados com pequenas quantidades de sangue. Mesmo em superfícies lavadas, é proposto que na reação do luminol, que é a substância 1, em meio alcalino, na presença de peróxido de hidrogênio e de um metal de transição, forma-se o composto 3-aminofitalato, que é esse aqui, que sobre uma relaxação, dando origem ao produto final da reação, que é o produto 4, com liberação de energia e de gás nitrogênio. Ele deu a massa molecular do luminol, que é esse aqui, o número 1, e do 3-aminofitalato, tá? E o que ele pede? Na análise de uma amostra biológica, para análise forense, utilizou-se 54 gramas de luminol e peróxido de hidrogênio em excesso, obtendo-se um rendimento final de 70%. Sendo assim, a quantidade do produto final formado na reação foi B. Bom, como a gente não tem espaço nesse slide, eu vou pegar a minha reação e essa parte de baixo colocar no outro, que essa parte aqui não tem nenhuma informação
útil para os nossos cálculos, tá? Então, vou colocar essa parte aqui no nosso slide, certo? Então, o que ele quer? Primeira coisa, ele está dizendo que o rendimento é de 70%. Mais uma vez, eu posso utilizar o rendimento, tirar o rendimento logo no início, a porcentagem logo no início, certo? Ele está falando que ele utilizou 54 gramas de luminol. Então, a primeira coisa que eu vou ver é quanto que é 70% de 54. Por quê? Aí eu vou considerar que o meu rendimento foi de 70%, porque só 70% da quantidade que eu tinha reagiu, certo? Então, eu vou tirar esse 70%. Então, eu sei que 37,8 gramas reagiram. Faltou aqui o G de gramas, certo? E eu quero saber qual é a massa do produto final. Então, quer dizer que eu estou relacionando a massa de luminol, que é o meu produto inicial, com a massa do meu produto final, certo? Então, massa de luminol com a massa do fitalato, certo? Ele deu aqui, ó, que a massa do luminol é de 177 e a massa do 3-aminofitalato é de 164, certo? Se eu usei 37,8 gramas de luminol, qual vai ser a quantidade do meu produto produzido? Aqui, então, vai ficar o meu X. Eu vou resolver essa regrinha de 3, certo? Multipliquei esse com esse e esse com esse. E vou achar, resolvendo essa equação, que X é igual a 35,02 gramas, certo? Que o mais próximo aqui é 35,0. Então, letra D, certo? Vamos resolver mais uma questãozinha. Essa é do Enem de 2004. Então, em setembro de 1988, cerca de 10 mil toneladas de ácido sulfúrico foram derramadas pelo navio Bahamas no litoral do Rio Grande do Sul. Para minimizar o impacto ambiental de um desastre desse tipo, é preciso neutralizar... Opa, calma aí. Então, vamos continuar. Para minimizar o impacto ambiental de um desastre desse tipo, é preciso neutralizar a acidez resultante. Para isso, pode-se, por exemplo, lançar calcário, um minério rico em carbonato de cálcio, na região atingida. A equação química que representa a neutralização do ácido sulfúrico com calcário, com a proporção aproximada entre as massas destas substâncias, é essa aqui. Então, olha só o que ele fez nesse enunciado. Ele já deu que 1 tonelada de ácido sulfúrico reage com 1 tonelada de calcário, certo? Então, ele já deu essa quantidade para a gente usar na nossa regra de 3, certo? Então, vamos lá. Vamos ver qual é a nossa pergunta. Pode-se avaliar o esforço de mobilização que deveria ser empreendido para enfrentar tal situação, estimando a quantidade de caminhões necessárias para carregar o material neutralizante. Para transportar certo calcário que tem 80% de pureza, esse número de carga de 30 toneladas seria próximo de... Então aí a gente quer saber o número de caminhões necessários para transportar o calcário necessário para neutralizar o ácido sulfúrico, certo? Então o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai ver que 10 mil toneladas de ácido sulfúrico vai precisar de quanto? Se eu estou dizendo que cada 1 tonelada de ácido sulfúrico reage com 1 tonelada de calcário, então se eu tenho 10 toneladas de ácido sulfúrico que foram derramadas, eu preciso de 10 toneladas de calcário, certo? Então eu já sei a quantidade de calcário que eu preciso. Agora eu tenho que saber quantos caminhões eu preciso, certo? O que eu tenho? Que cada caminhão tem 30 toneladas, certo? Só que ele está dizendo, ele cabe 30 toneladas dele, né? Só que ele está dizendo que o calcário tem 80% de pureza. Então, eu vou fazer, quanto que é 80% de 30? Vou achar, então, 24 toneladas. Ou seja, em cada caminhão tem 24 toneladas do meu calcário, certo? Eu sei que um caminhão cabe em 24 toneladas de calcário, né? Foi o que a gente acabou de ver. Se eu preciso de 10 mil toneladas de calcário, quantos caminhões eu vou precisar, certo? Vou resolver aí essa regra de 3 e vou achar que eu preciso de 400 caminhões. Letra D, certo? Então essa foi a nossa última questão. Foi?
Então aqui eu vou deixar mais uma vez meu e-mail, caso vocês queiram esses slides para ver os exercícios, ou caso vocês queiram tirar qualquer dúvida, certo? Eu vou estar aí à disposição, ok? Continuem estudando, pratiquem bastante, resolvam bastante exercícios de estequiometria e até a próxima!